Essa semana eu atendi uma paciente que tem uma alergia alimentar e a mãe tem um outro bebê, tá? Então tem uma criança de uns 3 anos e ela tem um bebê em casa que está na fase da introdução alimentar. E ela estava com muito receio de fazer a introdução do ovo porque a filha mais velha tem alergia ao ovo. E aí ela me disse assim, eu não dei o ovo ainda pro meu bebê tem 8 meses e eu acho que eu não quero dar porque eu não compro o ovo por conta da mais velha e eu tenho medo que ele tenha alergia também. E esse medo ele é real, acontece muito frequentemente, mas você sabia que tem uma forma inclusive de diminuir o risco de alergia? E esse risco de alergia alimentar ele pode ser reduzido quando a gente faz a introdução dos alimentos mais alergênicos nesse período da introdução alimentar que a gente chama de janela imunológica. Então nessa época da vida do bebê, o sistema imunológico está mais aberto a novas experiências, vamos dizer assim. E isso diminui o risco da criança desenvolver uma resposta alérgica àquela proteína nova que está sendo introduzida. Então a orientação, mesmo que eu tenha um histórico de alergia na família, histórico de alergia alimentar, é introduzir sim os alimentos mais alergênicos nessa faixa etária. Entre os 6 e 10 meses é importante que a gente introduza esses alimentos. Ovo, oleaginosas, né, castanha, amendoim, que introduza peixe, camarão. Só que é importante lembrar que não adianta também eu introduzir de uma vez só, dar esse alimento uma vez e não oferecer mais, tá? É importante que a introdução ela se mantenha ao longo dos meses, né? Porque eu apresentar o alimento que é bem alergênico para a criança e depois não dar mais, isso sim pode desencadear uma reação alérgica na próxima vez que ele consumir. Então é importante que o sistema imunológico ele entre em contato com essa proteína de forma regular, tá? Então, se você tem medo de fazer essa introdução, a criança tem um histórico de alergia, a criança tem uma dermatite atópica, é importante o acompanhamento com o alergista, porque a gente vai fazer todas as orientações em relação a como deve ser feita essa introdução alimentar e também o que eu posso apresentar de sintomas e o que fazer caso eu tenha realmente uma reação alérgica. Tá? Então o segmento com um alergista ele é muito importante para a gente fazer essas orientações e a gente conseguir fazer uma introdução mais segura e muito mais saudável para o nosso bebê.